Em Portugal, poucos devem conhecer o nome de Milada Horákova. No entanto, quem descobre a história deste símbolo de resistência, coragem e dignidade nunca mais lhe fica indiferente. Nascida em Praga em 1901, estudou Direito na Universidade Carolina. Terminados os estudos, em 1926, trabalhou no município de Praga até 1940. Para além disso, tornou-se uma defensora proeminente da igualdade do Estatuto das Mulheres e ainda era membro ativo da Cruz Vermelha local. Em 1929, entrou para o Partido Nacional Social Checo, que apesar do nome, era um feroz opositor ao nazismo. Após a ocupação alemã da Checoslováquia em 1939, juntou-se ao movimento clandestino de resistência, mas foi presa pela Gestapo em 1940. Foi condenada à morte, mas a sentença foi comutada para prisão perpétua e Horákova foi enviada para o campo de concentração de Theresienstadt e depois para várias prisões na Alemanha. Com a libertação da Checoslováquia em 1945, regressou a Praga e ao seu partido político. Foi eleita deputada e permaneceu no cargo até ao golpe comunista em fevereiro de 1948, altura em que renunciou ao cargo. Mesmo quando avisada por companheiros de luta política para deixar a Checoslováquia, permaneceu no país e de forma politicamente ativa. Em 27 de setembro de 1949, foi presa e acusada de ser líder de um alegado golpe para depor o regime comunista. A StB, a polícia secreta checoslovaca, famosa pelos brutais métodos de interrogação, usou todos os meios de tortura física e psicológica para obter uma confissão dos alegados conspiradores. O julgamento de Horákova, em conjunto com mais 12 colegas, iniciou-se a 31 de maio de 1950. O regime pretendia que fosse apenas uma farsa judicial, como as grandes purgas da União Soviética na década de 30, radiodifundida e supervisionada por conselheiros soviéticos. O julgamento tinha um guião que todos deveriam seguir. Horákova defendeu corajosamente os seus ideais, mesmo sabendo que tal defesa só poderia agravar o resultado do próprio julgamento. Milada Horákova foi condenada à morte, com mais 3 dos seus colegas, a 8 de junho de 1950. Inúmeras personalidades de relevo da altura, incluindo Albert Einstein, Winston Churchill e Eleanor Roosevelt, pediram a comutação da pena. Porém, o regime comunista decidiu mostrar a sua face mais brutal e escolheu um método de execução já em desuso: o enforcamento. Milada foi enforcada na prisão de Pancras em 27 de junho de 1950, aos 48 anos de idade. A execução demorou uns excruciantes 13 minutos. As suas últimas palavras foram: perdi esta luta, mas mantive a honra. Amo o meu país, a minha nação, luto pelo seu bem-estar. Parto sem rancor. Com uma dimensão muito menor e consequências incomparáveis, Milada é um exemplo para o mundo sportinguista do que significa acreditar nas suas convicções até ao final. No Sporting de hoje em dia, mais do que uma crise de valores, existe uma crise de postura. O clube tem um excessivo número de cataventos que navegam ao sabor das conveniências e das circunstâncias. Demasiados vendem a alma por muito pouco. Quem não se identifica com o atual regime do clube tem, no mínimo, a obrigação de lutar até ao fim por aquilo em que acredita. E se, porventura, um dia a derrota chegar,
resta-nos ter a dignidade de Milada Orakova. Com o devido respeito, direi nessa altura: perdi esta luta, mas mantive a honra. Amo o meu clube, o meu ideal sportinguista, luto pelo seu bem-estar. Parto sem rancor.